3, 2, 1, bora gravar, hein? Igão, zagueiro de 17 anos do São Paulo, que fez o gol da vitória em cima do Corinthians no Sub-20, já vem despertando interesse do futebol europeu e eu quero trazer detalhes e bastidores de quem anda observando essa joia do tricolor paulista, hein? E vou falar também um pouco sobre arbitragem brasileira. Quero contar os bastidores de como funciona a arbitragem no Brasil, no caso na CBF, né? Esses ex-árbitros que foram chamados, contratados, eles tomam decisões, ex-árbitros inclusive, que já apitaram final de Copa do Mundo. Eles tomam decisões, eles podem, por exemplo, apitar no sentido de afastar árbitros, como foram afastados os árbitros na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero trazer informações e bastidores sobre a arbitragem para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos todos os dias. Tem informações, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. E tem também cupom da Centauro, é o Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. QR Code na tela, link na descrição do vídeo, beleza? Igão, jogador que já teve relacionado para jogos no Campeonato Brasileiro, já estava treinando desde o ano passado, né, no time principal na Barra Funda. É um zagueiro de 17 anos, ele vai fazer 18 anos agora em agosto deste ano. Jogador muito promissor, zagueiro, xerifão, tá no São Paulo desde os 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade ele já estava no São Paulo, né? É um zagueiro que o São Paulo lapida ele desde o ano passado, né? O Zubeldia também já olha ele desde o ano passado. E é um jogador que, por exemplo, ontem no Sub-20, né, fez um gol da vitória em cima do Corinthians, um terceiro gol na entrada da área, meteu uma bomba na entrada da área, a bola sobrou, num bate-rebate, ele meteu a bola pro gol e fez o gol da vitória em cima do Corinthians, um clássico, né, importante. E é um jogador que vem sendo observado, né, vem jogando pelo Sub-20, ele tem 17 anos, vem jogando pelo Sub-20, mas vem sendo observado muito lá na Barra Funda, no lado dos profissionais. É um jogador que vem recebendo muitos elogios. E também, naturalmente, com esse destaque todo, o mercado europeu acaba observando esse jogador, né? O Bradford, da Inglaterra, já fez uma consulta, né? Já consultou valores, tempo de contrato que ele ainda tem com o São Paulo. Então, assim, não passou de uma consulta, é bem verdade. Não tem negociação, não tem proposta na mesa por enquanto, mas uma consulta de um clube inglês. Assim como outros clubes também já ligaram para perguntar as condições, para sondar aquela coisa toda, para entender qual que é o mercado do garoto. O jogador ainda tem mais um ano e pouco de contrato com o São Paulo, né? Obviamente, o São Paulo, preocupado, entende que é um jogador muito promissor e obviamente vai querer renovar seu contrato para aumentar a multa, né? E é um zagueiro que o São Paulo pensa, né, ainda nessa temporada, numa transição, né? Você tem os zagueiros que são experientes, são os zagueiros que estão jogando hoje, por exemplo, o Arboleda, que está há muito tempo no clube, é um ídolo do clube, o Alan Franco, você tem o Ferrarese, que está jogando muito bem na linha de 3 pelo lado direito, e você tem ainda o Sabino e o Juan, né? O Juan é um jogador que está por empréstimo, o São Paulo teria que gastar uma grana para comprar o jogador em definitivo. E aí você tem em Cotia o Igão, você tem o Igão, que é um jogador que se destaca, que faz gol, que é decisivo. Estamos falando de Sub-20, estamos falando de Copinha, que é bem diferente do âmbito profissional. O próprio Zubeldia, mostrei aqui no canal, falando sobre base, que quer dar oportunidade aos poucos e na hora certa. E isso, além de Alves, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, jogadores que estão aí para serem utilizados, o Igão também é um que faz parte, assim como o Mike, lateral direito, que é um jogador que vai ficar como o Igão subindo e descendo nos profissionais para a base, para ajudar o Sub-20 também. Então é uma situação em que o São Paulo observa e, importante, esse mercado europeu, esse mercado inglês, de olho no zagueiro tricolor que tem mais um ano, pouco mais de um ano de contrato. O contrato dele é até setembro de 2026, ou seja, São Paulo tem que abrir o olho, né? Porque senão daqui a pouco vem um clube aí, faz um pré-contrato,
leva o jogador, né? Como já aconteceu em outras ocasiões em jogadores formados em Cotia. Enfim, é um destaque, é um jogador importante e é um jogador que está despertando o interesse do mercado europeu. Deixa eu falar agora da arbitragem, porque é o seguinte, quando teve uma mudança na comissão de arbitragem para essa temporada de 2025, no anúncio da CBF, 3 ex-árbitros importantes FIFA que apitaram Copa do Mundo, um deles inclusive apitando final de Copa do Mundo, foram anunciados como integrantes da comissão de arbitragem, né? Um deles é o Nicola Riccioli, o outro é o Néstor Pitana, argentino, e também o Sandro Meirahit, brasileiro. Ex-árbitro FIFA, um excelente árbitro, inclusive trabalhou também como comentarista. Eu trabalhei com o Sandro Meirahit como comentarista lá na TV Globo, no Sport TV também, e eles hoje não moram no Brasil. Cada um mora, no caso do Néstor Pitana, ele trabalha na Federação Equatoriana de Futebol, né? Ele cuida lá da parte da arbitragem, e o Nicola é lá na Itália, né? Então, assim, são 3 profissionais que trabalham de maneira remota. E quando teve o anúncio, a sensação que a gente teve, né, foi que esses caras iriam tomar decisões, que esses caras iam dar canetada à distância, mas iriam ter poder de decisão dentro da CBF, dentro da comissão de arbitragem da CBF. Eu apurei, e aí eu falei com várias pessoas, falei com o CBF, falei com gente da comissão de arbitragem, e para minha surpresa, esses caras não têm poder de decisão. Esses caras são apenas consultores. Esses caras são pagos para dar a opinião deles em alguns lances quando eles são solicitados. Então, por exemplo, nesse episódio que teve agora do lance na Ilha do Retiro, os caras deram a opinião deles. E uma opinião de que não foi pênalti, né? Tanto que o árbitro o Bruno Arleu foi afastado, vai passar por uma reciclagem, vai passar por um treinamento, assim como no Beira-Rio, no jogo Internacional e Cruzeiro, onde o árbitro Marcelo de Lima Henrique, né, com o VAR, a Daiane Muniz, entenderam que tinha que expulsar o jogador do Cruzeiro, e aí teve toda uma revolta, né, e nem falta foi. Então, assim, outro árbitro, melhor dizendo, que também vai passar por uma reciclagem. Então, esses caras, esses 3 ex-árbitros consagrados, não tomam poder de decisão em escala, não afastam, não são eles que olham o jogo e olham o VAR e conversam com os árbitros, eles não têm contato com os árbitros. Eles são pagos para dar a opinião deles. Então, assim, ó, eu vou mandar aqui, ó, pegar um papel aqui, ó, vou escrever aqui nesse papel. Lista de lances que eu quero que você analise. Manda para os caras a lista. Os caras vão olhar o lance, vão ver o vídeo, vão dar o relatório deles e vão devolver. Então, muitas vezes, esses árbitros conhecidos, ex-árbitros conhecidos, muitas vezes você confunde e esses caras não têm poder de decisão nenhum. Quem toma a decisão é o presidente da comissão de arbitragem, que se chama Rodrigo Martins Sintra, um ex-árbitro. Aliás, um excelente ex-árbitro, diga-se de passagem. Marcelo Vangassi, ex-bandeira, FIFA, também está na comissão de arbitragem. Então, assim, são eles que tomam essa decisão e não esses ex-árbitros. O que a gente não pode confundir é que esses caras não podem ser vistos como escudo da CBF pelo nome que eles carregam. Eles apenas são pagos. É bem verdade que eles têm contrato com a CBF, mas eles são pagos para dar somente uma opinião, assim como qualquer um ex-árbitro pode dar opinião. Paulo César Oliveira, por exemplo, no jogo do São Paulo, achou que o Lianco tinha que ser expulso. E aí o Zubeldia reclamou, entrou no campo, tal, certo ou errado, foi expulso, né? Dentro de uma reclamação veemente. Então, assim, essa situação do jogo em Belo Horizonte, a comissão de arbitragem avaliou que o árbitro foi bem, que foi uma informação trazida aí pelo Igor Siqueira. O Igor Siqueira trouxe a informação, falou, olha, a comissão de arbitragem avaliou que o trabalho do Ramon Abate Abel lá em Belo Horizonte foi muito bom, foi top. Top? Como assim? E aí foi a comissão de arbitragem, porque esse lance não deve ter passado pelos caras que dão opinião. Então, assim,
o lance que a CBF quiser, esses caras dão opinião, se não der, beleza, porque os caras estão do outro lado do mundo e nem estão vendo o campeonato. E nem estão vendo aqui, não estão vivenciando. Então é uma situação que é bom deixar claro isso para vocês, o bastidor de como funciona a CBF e como é a visão em relação a esses caras que foram contratados. Certo? Comentários aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo juntasso.